Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sempre presente em nossas vidas. Então, eu estou produzindo este documento, este áudio, vídeo, com o único propósito de auxiliar a você, meu irmão, como também todos aqueles que ouvirem esse documento com o propósito de nos conscientizar a respeito daquilo que prejudica a vida do homem na face da terra. Fala assim de um modo geral, esse homem que representa o ser humano nessa terra, no qual Deus criou. Assim como Deus criou o homem, também criou a natureza que nos envolve. Tudo, conforme o Gênesis, foi criado por Deus. Mas em se tratando da nossa caminhada neste mundo, nós podemos observar que a humanidade, desde o início, ela não caminha conforme a vontade do nosso querido Pai Celestial. Desde o momento que o homem se rebelou contra Deus, aceitando a manifestação por livre e espontânea vontade do inimigo, ele não resistiu à tentação, então diz a palavra que o homem, a partir daquele momento, teve a sua alma morta. Então, ou seja, ele abriu um portal que fez assim, ele sempre caminhar de cabeça baixa e fazendo assim, portanto, da sua vida, algo que cada vez mais se afastasse do Senhor. Então, para resumir, a gente vê assim algumas passagens bíblicas que nos dá assim um direcionamento, como sair dessa forma de prisão. Então, o título desse documento, eu quero dizer assim, está intitulado: Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome, Senhor. E os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Esse Salmo 142, 7. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas, pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Efésios 2, do 1 ao 3. Irmãos, este documento quer dizer que o homem caído anda segundo o curso do mundo, que é governado por Satanás. Toda a terra ou nações estão contaminadas pela cultura, forma de pensar e agir do reino das trevas. Sim, o próprio Senhor Jesus diz que o mundo jaz nas trevas. Isso é a palavra de Jesus. Então, a ira, o ódio, orgulho, medo, amargura, negativismo, toda forma de pecados, mortes, assassinatos, guerras, pobreza ou riquezas injustas, tudo isso é uma manifestação do reino das trevas na terra. Como Satanás consegue gerar as trevas na terra? Eis a pergunta. Primeira coisa que abre as portas e dá legalidade, ou seja, do consentimento desse servo do mal a entrar em nossas vidas, o fato de a gente possibilitá-lo é exatamente a iniquidade.
no espírito do homem. Ou seja, simplesmente o ato de transgredir a lei de Deus, que vai gerar em sua alma tudo que é contrário ao reino de Deus, arrastando o homem a cometer pecados. Ou seja, dessa forma é feita uma abertura na alma do homem de modo que ele possa ter acesso. Alguém vai dizer assim, mas irmão, então é difícil ser liberto? Aí eu digo para você, conforme a palavra de Deus e conforme tudo que Jesus Cristo diz, não. Só torna-se difícil quando a pessoa ama mais as trevas do que a luz. Como diz a palavra, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Isso está escrito no livro de João 2,19. Agora, irmãos, nós veremos que quando Satanás consegue gerar na alma do homem o que vem do seu reino de trevas, ele consegue aprisionar a alma deste homem em lugares de trevas, onde ele passa a gerar na alma dessa pessoa o que é nesta região. O que é que uma pessoa, quando está contaminado no meio das trevas, ele sente medo, angústia, depressão, pânico, vícios, pobreza, enfermidades, pecado, etc. Quando eu falo assim dessa pobreza, não é o fato da pessoa, como é que diz, não ter as suas condições, um bom trabalho, alguma coisa. Não, eu falo pobreza espiritual. Ou seja, a pessoa, ela se acha pobre em tudo. Quando não se tem Deus, meu irmão, qual é o termo que a gente define? Que é realmente pobre. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa muito pobre. Amém? Então, como vimos, o primeiro motivo do cativeiro da alma do homem é a iniquidade. A alma é, portanto, o que projeta tudo que vem do mundo espiritual. E então, como a pessoa não é salva e não tem o Espírito Santo, ou seja, se um dia já teve, pelas suas atitudes, já o abandonou, porque quando, meus irmãos, a gente suja a casa que é de Deus, porque a própria palavra de Deus diz que o nosso corpo é a morada do Espírito Santo. Então a gente, em vez de preparar esse nosso corpo para Deus, preparamos para o inimigo, abrimos caminhos para ele entrar, ou seja, de maneira livre, deixamos ele entrar. Ou seja, isso vai gerar nesta pessoa, ou então, pode ser em mim, qualquer um, por consequência da iniquidade, sentimentos, desejos, pensamentos que vão aprisionar-nos ou aprisioná-lo. E os próprios demônios vão agir para atormentar esta pessoa, gerando seu reino de pecados, medos, pavores, etc. Conforme a pessoa vai aceitando e se entregando, ao modo que a pessoa também vai se distanciando de Deus, essa prisão vai cada vez mais sendo fortalecida pelo poder das trevas. O que vem pela iniquidade, sua alma vai sendo, portanto, aprisionada nas trevas, em moradas de iniquidades. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 preferiria estar à porta da casa de meu pai, a habitar nas tendas dos ímpios. Esse é o Salmo 84, vou repetir. Porque vale mais um dia nos teus átrios, Senhor, do que 1000 preferiria estar à porta da casa de meu pai, a habitar nas tendas dos ímpios. Então, você está percebendo aí uma contradição, o que é morar nos átrios do Senhor, ou então habitar nas tendas dos ímpios. Salmo 84, 10. Onde a alma estiver aprisionada, vai gerar sentimentos, intelecto, forma de pensar. E esta será governada por Satanás. Seus pensamentos, seus desejos, temores, desejos pecaminosos, que são gerados destes lugares, a tornar escrava, presa, e mesmo que queira sair, não consegue.
Só a graça e a misericórdia de Deus através da pessoa de Jesus. Irmãos, mas se Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, porque nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Jesus Cristo. Efésios 2:45. Glória a Deus, porque nos tornou livres do império das trevas e nos transportou para o reino da luz em Cristo Jesus. Jesus nos libertou, irmãos, de todos os cativeiros e nos deu o direito de nos assentar nos lugares celestiais. A pessoa só precisa reconhecer que está aprisionada e declarar sua libertação, dada em Cristo Jesus. Mas esta libertação não é instantânea. Quando aceito Jesus, não. Tudo foi conquistado por Cristo. Temos o direito, mas temos que nos apossar de cada herança. Nossa é. Uma delas é essa. A libertação da nossa alma das trevas. Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isaías 16:1. Então, meus irmãos, aqui está bem claro que o nosso Senhor Jesus, ele nos proporciona a libertação da alma, que uma vez pertencendo ao inimigo, você se afasta dele e passa a ter uma vida em Deus. Jesus deu essa autoridade à igreja para pregar, e isso a mim e a você, que se torna membro de Cristo, as boas novas do Evangelho, curar os quebrantados, os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos e libertar os cativos e libertar os presos das prisões. Essas prisões e cativeiros, irmãos, não são de ordem física, mas de forma espirituais. Jesus nunca libertou os presos de cadeias físicas. Ele respeita a lei que foi dada para punir os transgressores. Você deve ter visto muitos exemplos, até em alguns filmes, de uma forma bem perceptível, a gente vê, como também está na Bíblia, Jesus libertando pessoas da opressão espiritual. Só em caso de injustiça, como no caso de Pedro, Paulo e Silas, que foram libertos de cadeias físicas. Amém? Irmãos, então que este momento que eu estou passando para vocês, dessa coisa que é exatamente a prisão que o inimigo proporciona ao homem através da sua desobediência, e sendo Jesus o nosso libertador, nós temos assim a graça de, uma vez que invocamos a pessoa de Jesus, nos tornarmos libertos e termos uma vida saudável, uma vida em Deus. Então, é por isso que é muito importante nós, através de uma decisão que vamos tomar, participarmos da Santa Igreja de Jesus, essa igreja que existe 2000 e tantos anos. Ela nos convida sempre a darmos um passo para nos aproximarmos do nosso Pai Celestial. Essa igreja é formada por pastorais e movimentos. Então Jesus, ele, através dos seus representantes, missionários, posso dizer assim, Jesus se torna visível nessas pessoas com o objetivo de resgatar e transformar essa humanidade em verdadeiros adoradores dele, adoradores de Deus. Foi exatamente Jesus que pregou para nós essa boa nova, esse reino de Deus que até então ninguém conhecia.
O Antigo Testamento fala muito de Deus, mas de uma forma bem clara, sobre o reino dos céus. Só Jesus mesmo. Aquele jeitinho dele pregar com o objetivo de resgatar e levar os filhos de Deus a uma restauração completa. Então, nesse primeiro vídeo número 1, eu vou encerrando por aqui, que você possa refletir. Mais na frente vocês terão passagens bíblicas como acréscimo para ter uma formação mais concludente. Amém? Um abraço, paz e bem a todos.